2 dias antes da nossa viagem, meu padrasto me bateu, e eu só descobri que tinha prova disso quando já era tarde demais para evitar o que aconteceu depois. Meu nome é Emma, tenho 45 anos, e nunca imaginei que estaria contando essa história. Sempre fui aquela filha que resolvia problemas, que mantinha a paz, que engolia o desconforto para não criar situações difíceis. Minha mãe, linda, ficou viúva há 4 anos. Meu pai morreu de ataque cardíaco, rápido, sem aviso. Ela ficou destruída, completamente perdida. Então, quando conheceu Robert em um grupo de apoio para viúvos, 2 anos depois, eu fiquei genuinamente feliz por ela. Robert parecia bom demais para ser verdade. Atencioso, educado, sempre com um sorriso gentil. Ele tinha 62 anos, era aposentado de uma empresa de seguros. Tinha uma pensão decente, nada extravagante, mas confortável. Eles se casaram 6 meses depois de se conhecerem. Rápido, sim, mas minha mãe estava radiante. Quem era eu para questionar? Os primeiros meses foram tranquilos. Robert se mudou para a casa onde cresci, a casa que meu pai construiu. Ele era educado comigo, cordial, mas sempre havia algo que me incomodava. A forma como ele olhava para mim quando eu visitava. Como se estivesse calculando algo. Como se eu fosse um problema a ser resolvido. As coisas começaram a mudar devagar. Comentários pequenos que minha mãe relevava. Ele dizia coisas como: Emma, você não acha que visita demais? Sua mãe precisa de espaço para o casamento dela. Ou, linda, será que Emma não deveria focar mais na própria vida ao invés de ficar se preocupando tanto com a nossa? Minha mãe ria, dizia que ele estava brincando. Mas eu via nos olhos dela que algo a incomodava. Ela só não queria admitir. Depois vieram as questões financeiras. Meu pai havia deixado uma herança modesta para minha mãe. Nada extraordinário, mas o suficiente para ela viver confortavelmente. Algumas economias, a casa quitada, um fundo que ele tinha montado. Robert começou a sugerir melhorias no gerenciamento desse dinheiro. Ele queria ser adicionado às contas. Minha mãe hesitou, mas ele foi persuasivo. Somos casados agora, linda. Isso é o que casais fazem. Confiam um no outro. Quando descobri, tentei conversar com ela. Foi um erro. Era uma terça-feira à tarde. Eu tinha ido visitá-la, como fazia toda semana. Robert estava em casa, o que era incomum. Ele geralmente saía para jogar golfe ou encontrar os amigos às terças. Mas naquele dia ele estava ali, sentado na sala, assistindo televisão. Pedi para falar com minha mãe em particular. Ela pareceu desconfortável, mas concordou. Fomos para a cozinha. Fechei a porta. Mãe, preciso falar sobre o Robert e o dinheiro do papai. Ela suspirou. Emma, por favor, não comece. Comece? Eu só quero ter certeza de que você está segura. Ele não deveria estar nas suas contas tão cedo. Vocês mal se conhecem. Conhecemos o suficiente. E ele é meu marido. O papai mal morreu e você já. Seu pai se foi há 4 anos, Emma. A voz dela ficou dura. 4 anos. Eu tenho direito de seguir em frente. Eu sei, mãe. Não é sobre isso. É sobre proteger o que o papai deixou para você. Foi quando Robert entrou na cozinha. Ele não bateu. Só abriu a porta e ficou ali parado. Problemas? Nenhum. Minha mãe disse rápido demais. Emma estava só saindo. Não estava, eu disse. Estava conversando com minha mãe. Robert deu um sorriso fino. Sobre mim, imagino. Sobre as finanças dela. Que agora são minhas também. Ele cruzou os braços. Emma, eu entendo que seja difícil para você. Seu pai era um bom homem, mas sua mãe merece ser feliz de novo. E você continuar aparecendo aqui, colocando dúvidas na cabeça dela. Isso não está ajudando. Eu tenho todo o direito de me preocupar com minha mãe. Sua mãe é uma adulta. Ela não precisa de você vigiando cada decisão que ela toma. Minha mãe ficou ali, olhando para o chão, silenciosa. Eu precisava que ela dissesse alguma coisa. Qualquer coisa. Mas ela não disse. Mãe, Emma, talvez seja melhor você ir. Senti como um soco no estômago. O quê? Você está estressada. Robert está certo. Eu posso tomar minhas próprias decisões. Saí daquela casa com o coração partido, mas ainda assim voltei. Porque ela era minha mãe. As semanas seguintes foram tensas. Eu continuava visitando,
Mas Robert sempre arranjava um jeito de estar por perto, de fazer comentários, de me fazer sentir que eu era intrusa. Minha mãe ficava cada vez mais distante. Eu sentia que estava perdendo ela. Então surgiu a ideia da viagem. Uma viagem em família para a casa de praia que meu pai tinha deixado. Era tradição. Todo verão, íamos para lá. Eu, minha irmã Sarah, que morava em outro estado, minha mãe. Era nosso tempo juntas. Mas esse ano, Robert estaria junto. Eu não queria ir. Mas Sarah insistiu. Emma, precisamos passar tempo com a mamãe. E talvez se Robert vier, você consiga conhecê-lo melhor. Dar uma chance. Concordei. Não por ele. Por minha mãe. 2 dias antes da viagem, precisei passar na casa deles para pegar algumas coisas que minha mãe havia guardado para mim. Fotos antigas, alguns itens do papai que ela achou que eu gostaria de ter. Ela não estava em casa. Tinha ido ao médico, rotina. Mas Robert estava. Ele abriu a porta e me encarou. Linda não está. Eu sei. Ela disse que eu podia passar para pegar as caixas. Ele não se moveu. Ficou ali, bloqueando a entrada. Robert, por favor, só vou pegar e vou embora. Ele finalmente saiu do caminho. Entrei. As caixas estavam na garagem, minha mãe tinha dito. Fui até lá. Robert me seguiu. Você sabe que é um problema, não sabe? Parei de andar e me virei para ele. Desculpa? Você, sempre aparecendo, sempre questionando, sempre fazendo sua mãe se sentir culpada por ser feliz. Eu não faço isso. Faz sim, e está na hora de você parar. Robert, eu só me preocupo com ela. Não. Você quer controlar ela, assim como controlava seu pai. O que você disse? Ele deu um passo na minha direção. Seu pai era um capacho. Linda me contou. Como ele deixava você mandar na casa, tomar decisões. Ele era fraco. Minha respiração ficou curta. Você não conheceu meu pai. Não fale dele. Conheço o suficiente. E conheço você. Uma filha mimada que não consegue aceitar que a mamãe tem uma vida própria agora. Saia da minha frente. Ou o quê? Tentei passar por ele. Foi quando aconteceu. Ele me empurrou. Não foi um empurrão leve. Foi forte, violento. Minhas costas bateram contra a parede da garagem. Senti a dor irradiar pela minha coluna. Minha cabeça bateu. Por um segundo, tudo ficou embaçado. Você não vai arruinar isso para mim, ele disse, o rosto a centímetros do meu. Você vai viajar, vai sorrir, vai agir como se tudo estivesse perfeito. E depois vai parar de aparecer aqui, entendeu? Não consegui responder. Estava em choque, com dor, com medo. Ele se afastou. Foi para dentro da casa. Me deixou ali. Fiquei parada não sei por quanto tempo, tremendo. Finalmente consegui me mover. Peguei as caixas, coloquei no meu carro e saí. Só quando cheguei em casa e olhei no espelho que vi. Um hematoma se formando no meu braço onde ele tinha me agarrado. Outra marca roxa nas minhas costas. Minha cabeça latejava. Sentei no sofá, as mãos tremendo. O que eu ia fazer? Contar para minha mãe? Ela ia acreditar? Ou ia me acusar de exagerar, de criar drama? Como Robert certamente diria? Foi então que recebi a notificação no meu celular. Eu tinha instalado uma câmera no painel do meu carro alguns meses atrás. Daquelas que gravam automaticamente quando detectam movimento. Era para segurança, casos de acidentes ou problemas no trânsito. Eu tinha esquecido completamente dela. A notificação dizia: nova gravação detectada. Movimento significativo. Abri o aplicativo e foi quando vi. A câmera tinha capturado tudo. Meu carro estava estacionado na entrada da garagem, a câmera apontada diretamente para onde Robert tinha me encurralado. O portão da garagem estava aberto. A janela do carro estava aberta por causa do calor. E ali estava, em vídeo claro, nítido, Robert me empurrando contra a parede. Ele gritando comigo, o rosto distorcido de raiva. Eu tentando me afastar. Tudo. Assisti 3 vezes, cada vez sentindo uma mistura estranha de alívio e horror. Alívio, porque tinha prova. Horror, porque significava que realmente tinha acontecido. Não era exagero meu. Não era interpretação. Era real. Salvei o vídeo. Enviei para a nuvem. Fiz backup em 3 lugares diferentes. Mas então fiquei ali, olhando para a tela, e me perguntei: e agora? Se eu mostrasse para minha mãe, ia destruir o casamento dela. Ela estava apaixonada.
Ou pelo menos achava que estava. Será que ela ia acreditar no vídeo? Ou ia encontrar uma forma de justificar, de dizer que eu provoquei, que tirei de contexto? E a viagem? Íamos viajar em 2 dias. Eu, minha mãe, Robert e Sarah. 4 horas de carro até a praia. Dias trancados juntos naquela casa. Com ele. Peguei o telefone para ligar para Sarah. Mas parei. O que ia dizer? Ela ia querer ver o vídeo. Ia querer confrontar Robert imediatamente. Ia virar um caos. Talvez eu devesse simplesmente não ir. Inventar uma desculpa. Deixar que eles fossem sem mim. Mas aí pensei na minha mãe. Sozinha com ele. Sarah ia estar lá, sim. Mas Sarah morava longe. Ela só ficaria alguns dias. E depois? Minha mãe ia voltar para essa casa. Com esse homem. Não. Eu precisava ir. Precisava estar lá. Precisava descobrir o que fazer. Coloquei gelo no braço. Escondi o hematoma com uma blusa de manga longa mesmo com o calor absurdo de julho. E comecei a contar as horas até a viagem, porque eu sabia, no fundo, que algo ia acontecer naquela casa de praia. Algo que ia forçar uma decisão, uma verdade. Eu só não imaginava o quão pior as coisas iam ficar antes de melhorarem. Naquela noite, deitada na cama, toquei no hematoma no meu braço. Ainda doía. Ainda lembrava da sensação dele me empurrando, da raiva no rosto dele, das palavras que ele usou sobre meu pai. E pensei em todas as vezes que tinha relevado comentários maldosos, todas as vezes que tinha engolido o desconforto, todas as vezes que tinha dito para mim mesma que estava exagerando. Não estava. Ele tinha me machucado, de propósito. E minha mãe não fazia ideia de quem ela tinha deixado entrar na vida dela. Mas em 2 dias, íamos estar todos juntos. Isolados, naquela casa. E eu tinha um vídeo que podia mudar tudo. A manhã da viagem amanheceu ensolarada e absurdamente bonita. O tipo de dia que deveria trazer alegria. Não esse nó apertado no meu estômago. Arrumei minha mala 3 vezes, sempre encontrando alguma desculpa para reorganizar. Qualquer coisa para adiar o momento de entrar naquele carro. Sarah chegou na noite anterior, direto do aeroporto para a casa da nossa mãe. Ela ligou assim que pousou, empolgada. Mal posso esperar para passar esses dias com vocês. Faz tanto tempo que não fazemos isso. Eu forcei entusiasmo na minha voz. Sim, vai ser ótimo. Você está bem? Parece estranha. Estou só cansada. Trabalho. Menti. Eu era péssima em mentir, especialmente para Sarah. Mas como eu explicaria por telefone? Como diria que nosso padrasto tinha me agredido 2 dias atrás e que eu tinha guardado a prova sem contar para ninguém? Ok, descanse. Amanhã a gente se vê. Desliguei e olhei para o meu reflexo. A manga longa escondia os hematomas, mas meu rosto traía o cansaço. Eu mal tinha dormido. Cada vez que fechava os olhos, via Robert me empurrando. Ouvia as palavras venenosas sobre meu pai. Peguei o celular e abri o vídeo de novo. Já tinha assistido umas 20 vezes desde que descobri. Cada visualização me deixava mais confusa. A raiva vinha em ondas, mas depois vinha o medo. E pior, a culpa. Será que eu tinha provocado? Será que minha preocupação com minha mãe realmente era intromissão? Será que Robert tinha razão quando disse que eu tentava controlar? Balancei a cabeça. Não. Mesmo se eu tivesse sido irritante, nada justificava a violência. Nada. Mas a dúvida permanecia, pequena e insidiosa, na parte de trás da minha mente. Robert e minha mãe passariam para me pegar às 8 da manhã. Sarah já estava com eles. O plano era pegar a estrada cedo para evitar trânsito. 4 horas de viagem. 4 horas sentada no banco de trás, olhando para a nuca do homem que tinha me machucado. Às 7h50, ouvi o carro dele na entrada. Um SUV prata, sempre impecavelmente limpo. Peguei minha mala e saí antes que tocassem a campainha. Sarah saltou do banco do passageiro e me abraçou forte. Finalmente! Pensei que essas semanas não iam passar nunca. Retribuí o abraço, apertando um pouco mais forte que o normal. Sarah era 3 anos mais nova que eu, mas sempre pareceu mais velha. Mais segura. Ela tinha a vida que todo mundo esperava. Marido, 2 filhos, casa bonita. Eu tinha um divórcio nas costas e uma carreira que me consumia. Deixa eu ajudar com isso.
Ela pegou minha mala e foi colocar no porta-malas. Foi quando vi minha mãe sair do carro. Ela estava diferente, mais magra talvez. O cabelo estava mais curto, um corte que não combinava com ela. Mas o que mais me chamou a atenção foi a expressão. Ela parecia apagada. Oi, mãe. Emma. Ela me abraçou rapidamente, sem força. Bom te ver. Você está bem? Claro. Por que não estaria? Mas ela não me olhou nos olhos. Robert saiu do lado do motorista. Ele usava uma camisa polo azul clara e shorts cargo. Cabelo grisalho penteado para trás. Aparência de alguém indo para um passeio tranquilo de férias. Como se nada tivesse acontecido. Nossos olhares se encontraram. Por uma fração de segundo, vi algo passar pelo rosto dele. Reconhecimento? Aviso? Então ele sorriu. Emma, pronta para nossa aventura? Não consegui responder. Só acenei com a cabeça. Sarah voltou. Toda a energia. Vamos nessa. Quero ver o mar antes do almoço. Entramos no carro. Sarah no banco do passageiro ao lado de Robert. Minha mãe e eu atrás. Eu deliberadamente sentei atrás de Sarah, o mais longe possível dele. Quando Robert ligou o carro, uma música country começou a tocar. Ele cantarolou junto. Minha mãe olhou pela janela. Sarah mexia no celular, tirando fotos. E eu fiquei ali, observando. Os primeiros 30 minutos foram preenchidos com conversa casual. Sarah contava sobre os filhos, sobre o trabalho do marido. Robert comentava aqui e ali, sempre simpático. Minha mãe dava respostas curtas. Eu permanecia em silêncio. Emma, você está muito quieta atrás. Sarah se virou para me olhar. Tudo bem? Só apreciando a paisagem. Está usando manga longa com esse calor? Ela franziu a testa. Você está doente? Não, só... Não queria pegar sol no braço. Robert olhou pelo retrovisor. Nossos olhos se encontraram de novo. Ele sabia que eu estava escondendo as marcas. Emma sempre foi sensível ao sol. Ele disse com aquele tom amigável que me fazia sentir náusea. Linda, lembra quando fomos à praia no ano passado e ela nem saiu do guarda-sol? Minha mãe piscou. Emma não foi conosco no ano passado. Não foi? Ah, deve ter sido outra ocasião então. Ele deu de ombros. Mas eu vi o sorriso no canto da boca dele. Ele estava reescrevendo memórias, inserindo-se em momentos que não existiram, testando até onde podia ir. Sarah, alheia à atenção, continuou tagarelando. Mas eu percebi minha mãe ficando cada vez mais tensa. Ela torcia as mãos no colo. Olhava pela janela como se estivesse em outro lugar. Mãe, eu disse baixo. Você esqueceu de tomar seu remédio de pressão hoje? Ela finalmente me olhou. Tomei. Tem certeza? Você parece... Eu tomei, Emma. A voz saiu mais dura do que provavelmente ela pretendia. Para de me tratar como criança. Sarah parou de falar. O silêncio que se seguiu foi pesado. Desculpa, eu murmurei. Robert acelerou um pouco. Está tudo bem. Viagens deixam todo mundo ansioso. Mas logo estaremos lá e aí poderemos relaxar. Vai ser ótimo. Tempo de qualidade em família. A forma como ele disse família me fez sentir fria por dentro. Paramos uma vez, em um posto de gasolina. Sarah precisava ir ao banheiro. Minha mãe foi junto. Robert ficou abastecendo. Eu saí para esticar as pernas. Fiquei ao lado do carro, fingindo checar meu celular. Robert terminou de abastecer e veio na minha direção. Cada fibra do meu corpo gritou para eu me afastar. Mas fiquei parada. Ele parou bem perto. Perto demais. Está se divertindo? Não respondi. Boa escolha manter a boca fechada. Sua mãe está feliz. Sarah está feliz. Não estrague isso. Você me machucou. As palavras saíram antes que eu pudesse pará-las. Ele inclinou a cabeça como se estivesse genuinamente confuso. Machuquei? Você tropeçou na garagem, Emma. Eu avisei para você ter cuidado com aquelas caixas. Eu não tropecei. Você me empurrou. Interessante como você se lembra disso. Mas sua memória sempre foi seletiva, não foi? Linda me conta. Como você costumava inventar coisas quando criança para chamar atenção? Meu sangue gelou. Eu nunca... Ah, vem elas. Ele sorriu largamente quando minha mãe e Sarah saíram do posto. Prontas! Vamos continuar. Sarah passou por mim animada. Minha mãe evitou meu olhar de novo. Voltamos para o carro. Dessa vez, a música tinha sido desligada. Robert dirigia em silêncio. Sarah tentava puxar conversa,
mas ela também começou a perceber que algo estava errado. Ok, tem alguma coisa acontecendo aqui, ela disse eventualmente. Alguém quer me contar? Nada, minha mãe disse rápido demais. Não parece nada. Parece que todo mundo está andando em ovos. Robert suspirou dramaticamente. Sarah, você conhece sua irmã? Sempre arranjando drama onde não tem. O quê? Sarah se virou para me olhar. Emma, o que ele quer dizer? Nada. Ele não quer dizer nada. Linda, ajuda aqui. Robert olhou para minha mãe pelo retrovisor. Conta para Sarah sobre como Emma apareceu na nossa casa anteontem fazendo acusações. Meu coração parou. Eu não fiz acusações. Eu só... Você disse que eu estava manipulando sua mãe, que eu estava roubando o dinheiro dela. Ele balançou a cabeça tristemente. Foi muito doloroso ouvir isso, Emma. Depois de tudo que tenho feito para fazer sua mãe feliz. Isso não é o que aconteceu. Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Sarah estava olhando entre nós, confusa. Alguém me explica o que está acontecendo? Olhei para minha mãe, implorando silenciosamente para ela me defender, para ela contar a verdade. Mas ela só olhava para as mãos no colo. Mãe? Emma estava preocupada com algumas decisões financeiras. Sua voz era baixa, derrotada. Mas está tudo resolvido agora. Não está resolvido, eu disse. Você não estava nem em casa quando... Parei, porque de repente percebi o erro que estava prestes a cometer. Se eu contasse na frente de Sarah, se eu revelasse o que Robert tinha feito, ele ia negar. E minha mãe ia ficar do lado dele. E Sarah ia ver o vídeo e ia virar um caos ali mesmo, no meio da estrada. Não era o momento certo. Ainda não. Quando o quê? Sarah perguntou. Nada. Esquece. Robert deu aquele sorriso que eu estava começando a odiar. Aquele sorriso de quem ganhou. O resto da viagem passou em um silêncio pesado. Sarah tentava fazer conversa. Robert respondia educadamente. Minha mãe permanecia quieta. E eu observava. Observava a forma como ele tocava no braço dela às vezes, e ela se encolhia sutilmente. Observava como ela evitava discordar dele em qualquer coisa. Observava os pequenos sinais que eu tinha ignorado por 3 anos. Isso não era só sobre o que ele tinha feito comigo. Havia algo maior acontecendo. Algo que minha mãe estava escondendo. Quando finalmente chegamos à casa de praia, o sol estava alto. A casa era exatamente como eu lembrava. 2 andares, pintura azul desbotada pelo sal, varanda com vista para o mar. Meu pai tinha comprado esse lugar quando eu era criança. Tínhamos passado tantos verões felizes aqui. Agora parecia diferente, mais sombria. Ou talvez fosse só eu. Descemos do carro. Sarah foi direto para a varanda, encantada. Esqueci como esse lugar é perfeito. Robert começou a tirar as malas do porta-malas. Minha mãe foi abrir a casa. Eu fiquei ali parada, olhando para o oceano. As ondas batiam ritmicamente na areia. Algumas crianças brincavam na praia. Tudo tão normal, tão pacífico. Mas eu sentia a tempestade vindo. Emma, vai ficar aí para a dona? Robert estava na porta, segurando malas. Aquele sorriso de novo. Peguei minha mala e passei por ele. Quando cheguei à porta, senti ele se aproximar por trás. 3 dias. Ele sussurrou no meu ouvido. 3 dias de você comportadinha. Consegue fazer isso? Pela sua mãe? Não respondi. Entrei na casa. Sarah estava escolhendo o quarto. Minha mãe estava na cozinha, abrindo janelas. Tudo parecia tão normal, como se fôssemos uma família feliz em férias. Mas eu sabia a verdade. E antes do fim desses 3 dias, todo mundo ia saber também. Deixei minha mala no quarto que costumava ser meu. Sentei na cama e peguei meu celular. O vídeo ainda estava lá. Salvado, protegido, minha prova, minha arma. Eu só precisava decidir quando usá-la. Lá embaixo, ouvi Sarah rindo de alguma coisa. Ouvi Robert respondendo, charmoso. Ouvi minha mãe dizendo algo sobre preparar almoço. Vida normal. Família normal. Fechei os olhos e respirei fundo. 3 dias. Eu podia aguentar 3 dias. Não podia? O primeiro dia passou em uma névoa estranha de normalidade forçada. Sarah estava determinada a aproveitar cada momento, arrastando todos nós para a praia, insistindo em fotos, fazendo planos para o jantar. Ela não percebia, ou escolhia não perceber, a tensão que pairava sobre nós como uma nuvem pesada. Eu passei a maior parte do tempo observando.
observando como Robert tocava no ombro da minha mãe, e ela se enrijecia, observando como ela evitava ficar sozinha com ele, observando os pequenos momentos onde a máscara dele escorregava e algo mais sombrio aparecia. Na praia, enquanto Sarah nadava e minha mãe fingia ler um livro debaixo do guarda-sol, Robert sentou na cadeira ao meu lado. "Lindo dia", ele disse, olhando para o horizonte. Não respondi. Sua mãe está muito feliz. Fazia tempo que não a via tão relaxada. Olhei para ela. Relaxada não era a palavra que eu usaria. Ela estava tensa, os ombros curvados, o livro na mesma página há 20 minutos. "Emma", sua voz ficou mais baixa. "Eu sei que começamos com o pé esquerdo, mas pelo bem de Linda, acho que deveríamos deixar o passado para trás. Recomeçar." "Recomeçar?" Eu me virei para encará-lo. "Você me empurrou contra uma parede 2 dias atrás." Ele suspirou. "Eu estava estressado. Você estava dizendo coisas sobre mim, questionando minhas intenções. Perdi a paciência por um momento. Foi errado. Me desculpe." As palavras saíram tão facilmente, tão suaves. Como se fosse só isso. Um pedido de desculpas e tudo estaria bem. "Você me machucou, e eu sinto muito por isso. De verdade." Ele se inclinou para a frente, as mãos entrelaçadas. "Mas você tem que entender minha posição. Casei com uma mulher maravilhosa. Quero cuidar dela. Quero fazer ela feliz. E então a filha dela continua aparecendo, fazendo acusações, tratando-me como se eu fosse um criminoso. Como você esperava que eu reagisse?" Minha boca se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Ele estava virando a situação, me fazendo parecer a vilã. "Eu só quero paz, Emma. Quero que sejamos uma família." "Isso é pedir demais?" Antes que eu pudesse responder, Sarah voltou da água, sacudindo o cabelo molhado. "A água está perfeita. Vocês precisam entrar." Robert se levantou sorrindo. "Ótima ideia. Linda! Vamos!" Minha mãe ergueu os olhos do livro. "Talvez mais tarde." "Ah, vamos lá. Não viemos até aqui para ficar sentados." Ele estendeu a mão para ela. Ela hesitou. Vi o conflito no rosto dela. Então, lentamente, pegou a mão dele e se levantou. Eles foram para a água. Sarah foi junto. E eu fiquei ali, sozinha, me perguntando se estava enlouquecendo. Será que tinha exagerado? Será que aquele momento na garagem tinha sido realmente só um lapso dele? Não. Os hematomas no meu braço provavam que não. Peguei meu celular e fui para a varanda da casa. Precisava de um momento longe de todos eles. Sentei no balanço onde costumava sentar com meu pai. Ele adorava esse lugar. Dizia que o som das ondas o acalmava. Senti falta dele com uma intensidade física. Meu pai teria sabido o que fazer. Ele teria protegido minha mãe. Teria me protegido. Mas ele se foi. E agora éramos só nós. Abri meu aplicativo de mensagens e quase enviei o vídeo para Sarah. Meus dedos pairaram sobre o botão de enviar. Seria tão fácil. Só apertar. Deixar que outra pessoa soubesse. Dividir esse peso. Mas algo me impediu. Sarah ia surtar. Ia confrontar Robert imediatamente. E então? Então o quê? Uma briga gigante? Minha mãe sendo forçada a escolher entre o marido e as filhas? Tranquei o celular e o coloquei no bolso. Naquela noite, Robert insistiu em cozinhar. Um jantar especial para minha família especial, ele anunciou, já mexendo em panelas. Sarah ficou encantada. "Olha só, um homem que cozinha. Emma, você precisa achar um assim." Eu forcei um sorriso. Minha mãe estava pondo a mesa, movimentos mecânicos. "Mãe, deixa eu ajudar," eu disse. "Não precisa." "Eu quero." Ela parou, segurando os pratos. Nos olhamos. Por um segundo, vi algo nos olhos dela. Medo, súplica. Mas então ela piscou e sumiu. "Coloca os copos então." Trabalhamos em silêncio. Sarah estava no sofá, rolando o celular. Robert cantarolava na cozinha. "Mãe," eu disse baixo. "Você está bem? De verdade?" "Claro que estou." "Você parece diferente, desde que o Robert entrou na sua vida." Ela colocou os pratos com mais força do que necessário. "Diferente como?" "Mais quieta. Mais. Apagada. Apagada." Ela repetiu a palavra como se fosse um insulto.
Talvez eu só esteja cansada de ter que me justificar o tempo todo. Para você, para todo mundo. Eu não estou pedindo justificativas. Só quero saber se você está feliz. Estou feliz, Emma, mas sua voz rachou na última palavra. Antes que eu pudesse pressionar mais, Robert apareceu. O jantar está pronto. Venham, venham. Sentamos à mesa. Robert tinha feito um assado elaborado com batatas e legumes. Parecia profissional. Sarah estava impressionada. Isso está incrível! Onde você aprendeu a cozinhar assim? Ah, morei sozinho por muitos anos antes de conhecer Linda. Tinha que aprender ou morrer de fome. Ele riu. Minha ex-esposa odiava cozinhar. Minha mãe se enrijeceu. Eu percebi. Sarah não. Você foi casado antes? Sarah perguntou. Por 15 anos. Terminamos há muito tempo. Ela não era. Bem, não era a pessoa certa para mim. O que aconteceu? Robert cortou um pedaço de carne. Mastigou devagar. Ela era controladora. Queria saber de tudo que eu fazia, com quem eu falava, quanto dinheiro eu gastava. Ficou insuportável. Algo gelado passou pela minha espinha. A forma como ele descrevia a ex-esposa soava familiar. Deve ter sido difícil, Sarah disse com simpatia. Foi, mas encontrei Linda e percebi o que é estar com alguém que confia em você, que não questiona cada decisão. Ele olhou para minha mãe com aquela expressão que provavelmente deveria parecer carinhosa, mas para mim parecia possessiva. Não é mesmo, querida? Minha mãe forçou um sorriso. Continuamos comendo. Sarah contava histórias dos sobrinhos. Robert ria nas horas certas. Fazia as perguntas certas. Era um desempenho perfeito. Eu mal conseguia comer. Cada garfada parecia pesada. Depois do jantar, Sarah sugeriu um jogo. Vamos, como antigamente, aquele jogo de cartas que a gente sempre jogava. Minha mãe tentou recusar. Estou cansada. Ah, vamos, só uma rodada. Acabamos na mesa de novo, cartas distribuídas. Robert pegou o jeito rapidamente. Ele ganhava a maior parte das rodadas. Sarah reclamava brincando. Minha mãe jogava em silêncio. E então, algo aconteceu. Minha mãe ganhou uma rodada. Foi uma jogada inteligente, surpreendente. Sarah comemorou. Olha só, a mamãe ainda tem truques na manga. Robert riu, mas não havia humor na risada. Sortuda. Não foi sorte, eu disse. Foi estratégia. Robert embaralhou as cartas. Linda nunca foi muito boa em jogos de estratégia. Deve ter sido sorte mesmo. Minha mãe abaixou a cabeça. O brilho de vitória que tinha aparecido brevemente se apagou. Ela é ótima em jogos, eu disse. Minha voz ficando mais dura. Ela me ensinou a jogar. Claro, claro. Robert distribuiu as cartas de novo. Vamos ver se a sorte continua. Minha mãe não ganhou outra rodada. Não porque jogou mal, mas porque parou de tentar. Quando o jogo acabou, Robert se espreguiçou. Que dia maravilhoso. Acho que vou tomar um banho e dormir cedo. Sarah bocejou. Boa ideia. Estou exausta. Eles subiram. Minha mãe começou a recolher as cartas. Eu fiquei ajudando. Mãe. Não, Emma. Eu nem disse nada ainda. Não precisa. Eu sei o que você vai dizer. Ela empilhou as cartas com mãos trêmulas. E eu não quero ouvir. Ele te diminui. Você percebe isso? Ele não diminui nada. Ele só... Ela parou. Só o quê? Silêncio. Mãe, por favor, fala comigo. Ela finalmente me olhou. Seus olhos estavam úmidos. Você não entende. Então me ajuda a entender. Eu tenho 68 anos, Emma. Fiquei viúva. Achei que ia passar o resto da vida sozinha. E então Robert apareceu. Ele me fez sentir. Viva de novo. Querida. Importante. Você sempre foi importante. Para mim, para Sarah, para o papai. Ah, seu pai se foi. Sua voz quebrou. Ele se foi e eu fiquei. E as noites eram tão longas, Emma. Tão vazias. Você tem sua vida. Sarah tem a família dela. Eu só tinha. Vazio. Lágrimas escorriam pelo meu rosto agora. Mas o Robert não te faz feliz. Eu vejo. Você está sempre tensa. Sempre com medo de dizer ou fazer algo errado. Eu só estou me ajustando. Casamento precisa de ajustes. Não assim. Não desse jeito. Ela limpou os olhos. Endureceu a expressão. Você não tem o direito de julgar meu casamento, Emma. Você não conseguiu manter o seu. As palavras me acertaram como um tapa. Ela viu minha expressão e fechou os olhos.
Me desculpa. Eu não deveria ter dito isso. Mas você disse. Eu só quero que você deixe isso ir. Por favor. Eu sei que você está preocupada. Mas eu estou bem. Estou feliz. Só. Deixa eu ser feliz. Ela saiu da sala antes que eu pudesse responder. Fiquei ali, sozinha, na sala de jantar da casa que meu pai construiu. A casa onde passamos tantos verões felizes. Onde éramos uma família de verdade. Agora parecia um lugar estranho, cheio de tensões não ditas e verdades enterradas. Subi para meu quarto. Passei pelo quarto de Sarah. Ela já estava dormindo, a respiração pesada e irregular. Passei pelo quarto da minha mãe. A porta estava fechada, mas ouvi vozes baixas. Robert falando. Minha mãe respondendo algo que não conseguia entender. No meu quarto, tranquei a porta. Sentei na cama e peguei meu celular. O vídeo ainda estava lá, mas agora eu tinha uma nova compreensão. Isso não era só sobre a agressão. Era sobre anos de manipulação sutil, de isolamento, de fazer minha mãe acreditar que precisava dele, que sem ele, ela não era nada. Ele estava destruindo ela devagar, tão devagar que ela nem percebia. E eu tinha prova de apenas um momento, um único momento de violência física. Mas como provar os outros tipos de abuso? Os psicológicos? Os emocionais? Abri a janela. O som das ondas entrava. Normalmente me acalmava. Hoje só me fazia sentir mais sozinha. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Sarah. Desculpa se fui chata hoje. Só queria que todos nos divertíssemos. Te amo. Respondi. Te amo também. Então ela enviou outra mensagem. Você acha que a mamãe está bem? Ela parece estranha. Meus dedos pairaram sobre o teclado. Esse era o momento. Eu podia contar. Podia enviar o vídeo. Dividir esse peso. Mas então pensei na minha mãe. No que ela disse. Como me implorou para deixar ir. Será que eu tinha o direito de destruir o que ela acreditava ser felicidade? Mesmo que essa felicidade fosse uma prisão? Respondi. Acho que está cansada. Amanhã conversamos. Ok, boa noite. Tranquei o telefone. Deitei na cama, ainda vestida. Olhei para o teto. Amanhã. Amanhã eu decidiria o que fazer. Mas então ouvi algo. Vozes, vindas do quarto da minha mãe. Mais altas agora. Robert dizendo algo. Minha mãe respondendo. A voz embargada. Levantei devagar. Fui até a porta. Encostei o ouvido. Sempre defendendo ela. Minha filha. Controla você. Ah, não é verdade. E então um som, um baque. Silêncio. Meu coração disparou. Abri minha porta. O corredor estava escuro e quieto. A porta do quarto deles estava fechada. Fiquei ali, indecisa. Deveria bater? Entrar? Fingir que não ouvi nada? Então ouvi minha mãe, baixo, quase um sussurro. Para, por favor. Não pensei. Minha mão já estava na maçaneta quando a porta se abriu. Robert estava ali, de pijama, expressão calma. Emma, precisa de algo? Tentei olhar por cima dele, ver minha mãe, mas ele bloqueava a visão. Eu ouvi. Achei que ouvi algo. Linda derrubou um livro. Assustou a gente também. Ele sorriu. Aquele maldito sorriso. Posso falar com ela? Ela está dormindo agora. Foi um dia longo. Mas eu acabei de ouvir. Emma, sua voz ficou mais firme. Sua mãe está bem. Vai dormir. Amanhã tem praia de novo. Ele fechou a porta na minha cara. Fiquei ali, parada, tremendo de raiva e medo e impotência. Voltei para meu quarto. Peguei meu celular e fiz o que deveria ter feito desde o início. Enviei o vídeo para Sarah, com a mensagem: precisamos conversar. Agora. Sarah apareceu na porta do meu quarto 5 minutos depois. Ela nem bateu. Apenas entrou. O rosto pálido, o celular tremendo na mão. O quê? O que é isso? Sua voz era um sussurro rouco. Fechei a porta devagar, tranquei. É o que parece. Ele te empurrou. Ele te... Emma, quando isso aconteceu? 2 dias atrás. Na casa deles. Sarah cobriu a boca com a mão. Os olhos arregalados no vídeo que ainda reproduzia na tela. Ela assistiu de novo. E de novo. Como se esperasse que mudasse. Que mostrasse algo diferente. Por que você não me contou? Por que não ligou para a polícia? Sentei na cama, de repente exausta. Porque eu não sabia o que fazer. Porque eu tinha medo que a mamãe não acreditasse em mim. Porque não acreditasse? Sarah me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Emma, isso é prova. Ele te agrediu. Eu sei, mas você não entende. A mamãe, ela mudou. Ela não é mais a mesma pessoa. Ele a controla de um jeito que...
Então a gente vai lá agora. A gente mostra isso para ela. E a gente sai dessa casa amanhã cedo. Peguei o braço de Sarah antes que ela abrisse a porta. Espera. Esperar? Você está maluca? Ele te machucou. E agora a gente está presa nessa casa com ele. Eu sei, mas preciso que você me escute. Respirei fundo. Isso é maior do que só esse momento. Isso é sobre anos de manipulação. Se a gente simplesmente mostrar o vídeo para ela, ele vai virar a história. Vai dizer que eu provoquei, que tirei de contexto. E ela vai acreditar nele porque é o que ela precisa fazer para sobreviver. Sarah balançou a cabeça, lágrimas escorrendo. Isso não faz sentido. Faz! Quando você entende o que ele está fazendo com ela. Sentei Sarah ao meu lado. Você reparou como ela está diferente? Como ela não fala, não sorri, não discorda dele em nada? Eu pensei que fosse só. Eu não sei. Ela está mais velha, mais cansada. Não é isso. Ele está isolando ela. Fazendo ela acreditar que não tem mais ninguém além dele. Que sem ele, ela vai ficar sozinha de novo. Segurei a mão de Sarah. E quando a gente confrontar ele, precisa ser de um jeito que ela não possa negar, não possa ignorar. Sarah limpou os olhos. Como? Foi quando ouvimos de novo. Vozes do quarto ao lado, mais altas dessa vez. Minha mãe dizendo algo. Robert respondendo, o tom raivoso. Nos olhamos. Fica aqui. Eu sussurrei. De jeito nenhum. A gente vai junto. Saímos no corredor. A porta do quarto estava entreaberta agora. Luz escapava pela fresta. Não pode continuar defendendo ela o tempo todo. A voz de Robert estava alterada. Ela envenena você contra mim. Ela é minha filha. Minha mãe, finalmente com alguma força na voz. E eu sou seu marido. Isso deveria significar alguma coisa. Significa. Mas você não pode pedir para eu escolher. Não estou pedindo para você escolher. Estou pedindo para você abrir os olhos. Emma quer destruir isso. Ela quer você de volta sob o controle dela. Ela não me controla. Não? Então, por que toda vez que ela aparece você fica assim? Ansiosa, questionando tudo, infeliz? Silêncio. Sarah apertou minha mão. Seus dedos estavam gelados. Eu não fico infeliz, minha mãe disse. Mas a voz estava fraca. Você fica. E eu odeio ver você assim. Odeio que sua própria filha faça você se sentir culpada por ser feliz. Robert, eu te amo, linda. Você sabe disso. Eu só quero cuidar de você, proteger você. Mas como posso fazer isso se você deixa Emma entrar na sua cabeça? Mais silêncio. Então um som, choro, minha mãe chorando. Não aguentei mais. Empurrei a porta. Eles estavam no meio do quarto. Minha mãe sentada na cama, o rosto nas mãos. Robert em pé na frente dela, as mãos nos bolsos, expressão de preocupação cuidadosamente construída. Quando me viu, algo passou pelo rosto dele, raiva, rápida e crua, mas desapareceu em um segundo. Emma, Sarah, está tudo bem, só uma discussão de casal. Não parecia só uma discussão. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Adultos discutem às vezes. É normal. Ele deu de ombros. Agora, se vocês não se importam... A gente se importa, Sarah disse. Ela entrou no quarto, ficou ao meu lado. A gente se importa muito. Minha mãe levantou a cabeça. Seus olhos estavam vermelhos. Meninas, por favor, voltem para seus quartos. Não até a gente conversar. Olhei para Robert. Sozinhas. Sem ele. Robert soltou uma risada amarga. Viu, linda? Viu o que eu disse? Elas querem me afastar de você. Queremos proteger ela, Sarah disse. De mim? Do homem que a ama? Do homem que cuida dela? Ele balançou a cabeça. Vocês estão sendo ridículas. Robert, por favor. Minha mãe sussurrou. Só, dá uns minutos. Deixa eu conversar com elas. Vi a mandíbula dele tensionar. Ele não queria sair, mas percebeu que insistir pareceria suspeito. Tudo bem. Vou tomar um ar. Ele pegou uma jaqueta. Quando passou por mim, parou. Mas escolham suas palavras com cuidado, meninas. Sua mãe tem um coração frágil. Não a machuquem mais do que já machucaram. Então saiu. Ouvimos seus passos descendo a escada. A porta da frente abrindo e fechando. Minha mãe ficou sentada na cama, olhando para as mãos. Sarah e eu nos aproximamos devagar. Sentamos uma de cada lado dela. Mãe, eu comecei. Não, Emma. Eu não quero ouvir. Você precisa. Por favor. Vocês não entendem. Vocês são jovens. Vocês têm suas vidas, suas carreiras, suas famílias. Eu não tenho nada além dele. Você tem a gente.
Sarah disse, a voz quebrando. Você sempre teve a gente. Mas vocês não estão aqui. Vocês não estão comigo nas noites longas. Vocês não... Ela parou. Respiração irregular. Você está certa, eu disse. A gente não está. E eu sinto muito por isso. Sinto muito por não ter percebido antes o quanto você estava sozinha. Mas mãe, o Robert, ele não é a solução. Ele está te machucando. Ela balançou a cabeça. Ele nunca me machucou. Ah, não fisicamente, mas existem outras formas de machucar alguém. Emma tem razão. Sarah pegou a mão da minha mãe. A gente vê como você mudou. Como você não é mais. Você. Claro que sou eu. Eu só estou mais velha. Mais cansada. Não é só isso. Respirei fundo. Esse era o momento. Mãe, tem algo que você precisa ver. Peguei meu celular. Minhas mãos tremiam. Procurei o vídeo. Apertei play. Minha mãe olhou para a tela. Viu Robert me empurrando. Viu ele gritando comigo. Viu tudo. A cor fugiu do rosto dela. O vídeo terminou. Silêncio pesado encheu o quarto. Isso. Quando? Ela não conseguia formar frases completas. 2 dias atrás, quando fui pegar as caixas. Você estava no médico. Ela olhou para mim, depois para o celular, depois de volta para mim. Ele te machucou. Levantei a manga da minha blusa. Os hematomas ainda estavam lá, amarelados agora, mais visíveis. Minha mãe cobriu a boca, um som estrangulado escapando. Mãe, eu disse gentilmente. Isso não foi a primeira vez que ele foi violento, foi? Ela não respondeu, mas não precisava. Vi a resposta nos olhos dela. O que ele fez com você? Sarah perguntou, lágrimas escorrendo livre agora. Nada. Ele nunca. Ele não me bate. Mas ele faz outras coisas. Não era uma pergunta. Minha mãe fechou os olhos. Uma única lágrima escorreu. Ele fica bravo às vezes. Quando eu faço algo errado. Quando eu não sou a esposa que ele merece. Que coisas erradas. Sarah segurou o queixo da minha mãe gentilmente, forçando-a a olhar. Mãe, que coisas? Pequenas coisas. Esquecer de fazer o jantar do jeito que ele gosta. Questionar onde ele estava. Falar demais com vocês quando ele acha que estou reclamando dele. Sua voz era tão pequena, tão derrotada. São sempre coisas pequenas. E ele tem razão. Eu deveria me esforçar mais. Eu deveria... Não. Minha voz saiu dura. Não, mãe. Ele não tem razão. Nada justifica isso. Nada. Mas eu provoco. Você não provoca nada. Sarah estava chorando abertamente agora. Ele te manipula. Te faz acreditar que é culpa sua quando é tudo ele. Minha mãe desmoronou. Soluços profundos sacudiram seu corpo. Sarah e eu a abraçamos, as 3 chorando juntas. Eu tinha tanto medo de ficar sozinha. Ela sussurrou entre soluços. Tanto medo. E quando conheci Robert, ele foi tão gentil, tão atencioso. Eu pensei que tinha encontrado alguém de novo. Alguém que me amava. A gente te ama, eu disse. Sarah te ama. Eu te amo. Você nunca esteve sozinha, mas vocês têm suas vidas. Eu não posso ser um fardo para vocês. Você não é um fardo. Você nunca foi. Sarah a abraçou mais forte. Você é nossa mãe. E a gente falhou com você. A gente deveria ter estado mais presente. Deveria ter percebido. Ficamos assim por um longo tempo. Até os soluços diminuírem. Até minha mãe respirar mais devagar. Então ela se afastou, limpou o rosto. O que eu faço agora? Você sai. Minha voz era firme. A gente vai embora amanhã. Às 3. E você não volta para ele. Ela balançou a cabeça. Não é tão simples. A casa era do papai. Está no nome dele. Ou no seu. Não no de Robert. Mas as contas, os cartões, ele gerencia tudo agora. Sarah e eu nos olhamos. Tudo? Ele disse que seria mais fácil. Que eu não precisava me preocupar com isso. Um nó se formou no meu estômago. Mãe, você tem acesso às suas próprias contas? Ela hesitou. Tenho. É claro que tenho. Quando foi a última vez que você checou? Silêncio. Mãe. Ele disse que não era necessário, que tudo estava sob controle. Sarah levantou rápido. Precisamos ver, agora. Mas minha mãe pegou seu braço. Não posso. Eu não sei as senhas. Ele mudou tudo. Disse que era por segurança. O nó apertou. Ele te tirou o acesso ao seu próprio dinheiro? Foi por pouco tempo.
Só até ele organizar tudo melhor. Ele prometeu. Olhei para Sarah. Vi meu próprio horror refletido no rosto dela. Isso era pior do que pensávamos. Muito pior. Tudo bem, eu disse, forçando calma. A gente resolve isso. Mas primeiro, você precisa tomar uma decisão. Você quer sair? Quer se libertar dele? Minha mãe olhou para mim, depois para Sarah. Depois para o celular na cama, onde o vídeo ainda estava pausado. Eu tenho medo, ela sussurrou. Eu sei. Mas você não está sozinha. Não dessa vez. Ela fechou os olhos. Respirou fundo. Quando os abriu de novo, havia algo diferente neles. Uma centelha. Pequena, mas lá. Ok, ela disse. Ok, me ajudem, por favor. Sarah e eu a abraçamos de novo. Dessa vez não era desespero. Era resolução. Mas então ouvimos a porta da frente. Passos na escada. Robert estava voltando. As três congelamos. Esconde o celular, Sarah sussurrou. Coloquei o celular debaixo do travesseiro. Minha mãe rapidamente limpou o rosto, tentou parecer normal. A porta se abriu. Robert entrou, nos olhando com suspeita. Já terminaram a reunião de família? Sim, minha mãe disse, a voz surpreendentemente firme. Já, ótimo. Linda, você vem dormir? Está tarde. Ela se levantou, nos olhou uma última vez. Havia um pedido silencioso nos olhos dela. Sarah e eu saímos, mas antes de fechar a porta, ouvi minha mãe dizer: Robert, precisamos conversar. Amanhã, sobre as contas. Houve uma pausa. Então a voz dele, baixa e perigosa. Claro, querida. Amanhã. Sarah e eu voltamos para meu quarto. Não falamos, só nos sentamos na cama, processando tudo. A gente precisa de um plano, Sarah disse eventualmente. Um plano de verdade. Não só tirar ela daqui. A gente precisa proteger ela completamente. Eu sei. Peguei meu celular de volta. E eu acho que sei por onde começar. Abri o navegador e comecei a pesquisar. Advogados especializados em violência doméstica. Ordens de restrição. Recuperação de controle financeiro. Sarah fez o mesmo no celular dela. Trabalhamos em silêncio por horas, montando um plano. Passo por passo. Como tirar nossa mãe dessa situação. Como garantir que Robert nunca mais pudesse machucá-la. Quando o sol começou a nascer, tínhamos um plano. Não era perfeito, mas era algo. Amanhã, Sarah disse. A gente coloca isso em ação. Hoje, eu corrigi. O céu estava clareando. A gente coloca em ação hoje. Ela assentiu. Você acha que ela vai conseguir? Que ela realmente vai deixá-lo? Pensei na minha mãe. Na mulher forte que criou 2 filhas sozinha depois que meu pai morreu. Na mulher que tinha se perdido em algum lugar nesses últimos anos. Ela vai, eu disse, porque dessa vez ela não está sozinha. Lá fora, o oceano continuava suas ondas rítmicas. Um novo dia começando. E com ele, uma chance de recomeçar. Mas primeiro, teríamos que sobreviver a esse dia. Ninguém dormiu de verdade naquela noite. Sarah e eu ficamos no meu quarto, planejando cada detalhe. Às 6 da manhã, ouvimos movimento lá embaixo. Robert estava acordado. A gente desce? Sarah perguntou. Não ainda. Deixa a mamãe acordar primeiro. Mas minha mãe não desceu. Às 7, às 8. O silêncio do quarto dela era perturbador. Vou ver se ela está bem, eu disse. Bati na porta. Nada. Bati de novo. Mãe! A voz dela veio fraca. Entra. Ela estava sentada na cama, ainda de camisola, olhando para a parede. Parecia 10 anos mais velha. Você está bem? Ele saiu cedo. Disse que ia comprar coisas para o café. Mãe, eu não dormi. Fiquei a noite toda pensando. Ela finalmente me olhou. Sobre seu pai. Sobre como eu cheguei aqui. Em como me tornei essa pessoa. Sentei ao lado dela. Você não fez nada errado. Fiz. Me permiti ser. Apagada. Ela tocou no próprio rosto, como se não reconhecesse a pessoa ali. Quando seu pai morreu, eu morri um pouco também. E quando Robert apareceu, eu agarrei nele como se ele pudesse me trazer de volta à vida. Mas ele só me enterrou mais fundo. Segurei a mão dela. Não é tarde demais. A gente vai te tirar disso. E se ele não deixar? Ele não tem escolha. Sarah entrou, já vestida. A gente precisa agir rápido. Enquanto ele não está aqui, ajudamos minha mãe a se vestir. Sarah foi até o carro dela, pegou um laptop. Sentamos as 3 na mesa da cozinha. Ok, Sarah começou. Primeiro passo. A gente precisa recuperar acesso às suas contas.
Você lembra de alguma senha antiga? Minha mãe balançou a cabeça. Ele mudou tudo. Tudo bem. A gente pode resetar. Você tem acesso ao seu e-mail? Tenho. Acho que sim. Ela pegou o celular dela. Ele não mudou isso. Ótimo. Então vamos começar. Passou-se a próxima hora e meia com Sarah guiando minha mãe através do processo. Resetar senhas. Verificar extratos bancários. O que encontramos foi pior do que imaginávamos. Mãe, Sarah disse devagar, olhando para a tela. Você sabia que tem 3 cartões de crédito no seu nome que você nunca pediu? O quê? E eles estão, todos no limite, somando quase $50.000. Minha mãe ficou pálida. Isso não é possível. Você não fez essas compras, mas alguém fez. Virei o laptop para ela ver. Olha as datas. Tudo nos últimos 6 meses. Ela percorreu os gastos com dedos trêmulos. Equipamento de golfe. Restaurantes caros. Viagens que eu nem fui. Ele tem outra pessoa. Eu disse. Não era pergunta. Minha mãe fechou os olhos. Mãe, você sabia? Eu suspeitava. Ele ficava fora até tarde. Sempre com desculpas. Amigos. Trabalho voluntário. Ela riu sem humor. Trabalho voluntário. E eu acreditei. Sarah continuou clicando. Tem mais. Ele transferiu dinheiro da sua poupança. A que o papai deixou. 60 mil foram transferidos para uma conta que não é sua. Ele disse que estava investindo. Que ia crescer o dinheiro. Mãe, minha avó saiu mais dura que pretendia. Ele estava te roubando. Ela não chorou. Acho que não tinha mais lágrimas. Só assentiu, absorvendo cada revelação como golpes físicos. Tem mais? Ela perguntou, a voz vazia. Sarah mordeu o lábio. A casa. Ele tentou colocar a casa como garantia para um empréstimo. O quê? Não conseguiu finalizar porque precisava da sua assinatura. Mas ele tentou. Minha mãe levantou, foi até a janela. Ficou ali, olhando para o mar. Seus ombros tremiam. Quanto tempo até ele voltar? Ela perguntou. Olhei o relógio. Não sei. Ele saiu faz 1 hora. Então temos tempo. Ela se virou. E pela primeira vez desde que chegamos, reconheci minha mãe nos olhos dela. A mulher forte que eu conhecia. Vamos fazer isso. Agora. Sarah imprimiu tudo. Cada extrato. Cada transação suspeita. Cada evidência de fraude. Usamos a impressora portátil que ela trouxera na bagagem. Sempre preparada, minha irmã. Então ligamos para o advogado que tínhamos pesquisado na noite anterior. Um especialista em casos de abuso financeiro e doméstico. Ele atendeu no segundo toque. A conversa foi longa. Minha mãe explicou tudo. Ele fez perguntas. Muitas perguntas. Mas quando desligamos, tínhamos um plano claro. Ele disse que posso conseguir uma ordem de restrição emergencial. Minha mãe disse, um pouco de esperança na voz. Com o vídeo e as evidências financeiras. E ele vai ajudar a recuperar o dinheiro? Vai tentar, mas pode demorar. Não importa quanto tempo demore, eu disse. O importante é você estar segura. Ouvimos um carro. Todas congelamos. Ele voltou. Sarah sussurrou. Rapidamente escondemos os papéis. Fechamos o laptop. Tentamos parecer normais. Robert entrou com sacolas de compras, sorrindo. Bom dia. Trouxe coisas para um café especial. Pensei que depois poderíamos... Ele parou, olhando para nós. O que está acontecendo? Nada, minha mãe disse, mas a voz falhou. Ele colocou as sacolas devagar. Linda, você está bem? Você parece. Eu estou ótima. Ele se aproximou. Você não parece. Você parece nervosa. As meninas disseram algo? Botaram ideias na sua cabeça de novo? Robert. A voz dela ficou mais firme. Precisamos conversar. Sobre? Sobre o dinheiro, sobre as contas, sobre tudo. Vi a mudança nele. O jeito que o rosto dele endureceu, como os olhos escureceram, mas ele manteve o sorriso. Claro, querida. Mas talvez devêssemos conversar em particular? Sem plateia? Não. Elas ficam. Linda. Eu disse não, Robert. Silêncio. Ele olhou para cada uma de nós, calculando, planejando. Tudo bem. Ele puxou uma cadeira, sentou. Do que você quer falar? Minha mãe respirou fundo. Eu quero acesso às minhas contas de volta. Todas elas. Você tem acesso. Eu nunca tirei. Você mudou todas as senhas. Para a segurança. Já te expliquei isso. E os cartões de crédito que eu não pedi? Ele piscou. Que cartões? Os 3 que estão no meu nome. Com $50.000 de dívida.
Vi o momento que ele percebeu que tínhamos descoberto. Seu rosto ficou vermelho. Eu posso explicar. Explica então. Eram emergências. Coisas para a casa, para nós. Equipamento de golfe é emergência? Sarah interveio. Jantares em restaurantes caros com alguém que não é minha mãe? Robert se levantou bruscamente. A cadeira raspou no chão. Vocês não entendem. Vocês nunca entenderam. Eu faço tudo por essa família. Tudo. E vocês me tratam como um criminoso. Você roubou dela, eu disse. Isso te faz um criminoso. Eu não roubei nada. Somos casados. O que é dela é meu. Não funciona assim quando você faz escondido. Quando você mente. Ele deu um passo na minha direção. Instintivamente recuei. Vi o sorriso torto que apareceu no rosto dele. Ah, você ainda está com medo. Por causa daquele dia na garagem. Ele riu. Foi só um empurrãozinho, Emma. Você está exagerando como sempre. Eu tenho isso em vídeo. Ele parou. O quê? A câmera do painel do meu carro captou tudo. Cada segundo. Vi o pânico passar pelo rosto dele. Rápido, mas lá. Você está mentindo. Peguei meu celular. Mostrei a tela para ele. Ele viu. Ficou lívido. Isso. Você não pode usar isso. Isso é invasão de privacidade. Estava no meu carro, na propriedade da minha mãe. É perfeitamente legal. Ele olhou para minha mãe. Linda, você vai deixar elas fazerem isso? Vão destruir nosso casamento por causa de um mal-entendido? Minha mãe se levantou. Suas mãos tremiam, mas a voz estava firme. Não é um mal-entendido, Robert. É quem você é. Não, não. Você me conhece. Você sabe que eu te amo. Você não me ama. Você me usa. Usa meu dinheiro, minha casa, minha solidão. Isso não é verdade. Linda, por favor, não deixa elas te convencerem. Elas não me convenceram de nada. Elas me mostraram a verdade. A verdade que eu estava com medo de ver. Robert passou as mãos pelo cabelo. Estava perdendo o controle. Ok. Eu cometi erros. Mas a gente pode resolver isso. Juntos. Como casal. Não pode, minha mãe disse. Porque eu não confio mais em você. E sem confiança, não temos nada. Linda, eu quero que você saia. Silêncio absoluto. Até o oceano lá fora pareceu parar. Sair? Ele soltou uma risada descrente. Sair para onde? Essa é minha casa também. Não é, Sarah disse. Está no nome da nossa mãe. Sempre esteve. Você nunca teve direitos sobre ela. Eu sou o marido dela. Não por muito tempo, eu disse. Ela vai pedir divórcio. Robert olhou entre nós, a respiração pesada. Então focou em minha mãe. Você não vai fazer isso. Você me ama. Eu amava a pessoa que pensei que você era. Mas essa pessoa nunca existiu. Ele deu um passo na direção dela. Sarah e eu imediatamente nos movemos, ficando entre eles. Sai da frente, ele rosnou. Não, eu disse. Isso não é da conta de vocês. É sim, ela é nossa mãe. Ele tentou passar. Eu o empurrei. Foi um erro. Ele me agarrou pelo braço. O mesmo lugar onde os hematomas ainda estavam. Apertou forte. Gritei de dor. Mas então algo aconteceu. Minha mãe se jogou entre nós. Empurrou Robert com uma força que não sabia que ela tinha. Ele tropeçou para trás, chocado. Não toca na minha filha! Ela estava tremendo, mais firme. Nunca mais. Por um longo momento, ninguém se moveu. Robert nos encarava, o peito subindo e descendo rapidamente. Então ele soltou uma risada amarga. Vocês vão se arrepender disso. Todas vocês. É uma ameaça? Sarah tinha o celular na mão. Por que estou gravando isso? Ele olhou para o celular dela, depois para cada uma de nós. Vi o momento que ele percebeu que tinha perdido. Fiquem com tudo, então. Ele cuspiu. Essa casa podre. Esse casamento falido. Vocês merecem umas às outras. Ele foi até a escada, subiu pesadamente. Ouvimos gavetas abrindo, coisas sendo jogadas. 15 minutos depois, ele desceu com uma mala. Passou direto por nós. Parou na porta. Isso não acabou, linda. Acabou sim, ela disse. E dessa vez, não havia dúvida na voz dela. Ele saiu. Ouvimos o carro ligando, o som do pneu na estrada. E então, silêncio. Minha mãe desabou. Literalmente desabou. Pegamos ela antes que caísse. Eu fiz. Ela sussurrou. Eu realmente fiz. Você fez. Sarah disse, chorando. Você foi tão corajosa. As três ficamos ali, abraçadas no meio da sala, chorando. Mas não eram só lágrimas de tristeza.
Eram de alívio, de libertação. Depois de um tempo, nos separamos. Minha mãe limpou o rosto. O que eu faço agora? Agora? Eu disse. A gente liga para o advogado, registra a ordem de restrição, inicia o divórcio e garante que ele nunca mais pode te machucar. E financeiramente? A gente resolve. Pode levar tempo, mas a gente recupera o que pode. E o resto? O resto a gente reconstrói. Ela assentiu. Então olhou ao redor da casa. A casa que meu pai construiu. A casa cheia de memórias. Acho que vou vender esse lugar. Sarah e eu nos olhamos surpresas. Tem certeza? Tenho. Muitas memórias ruins agora, com ele. Preciso recomeçar. De verdade. Ok, eu disse. Então a gente recomeça. Juntas. Naquela noite, as 3 sentamos na varanda, olhando o pôr do sol. Pela primeira vez em dias, minha mãe sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas real. Obrigada, ela disse, por não desistirem de mim. Nunca, Sarah disse. Nunca, eu repeti. O sol mergulhou no oceano. Um dia terminando. Mas para nós, era só o começo. Text, Markdown, História, Gravacal, PT1 Update. O sol mergulhou no oceano. Um dia terminando. Mas para nós, era só o começo. O sol mergulhou no oceano. Um dia terminando. Mas para nós, era só o começo. Parte 6. A cura merecida. 6 meses depois, eu estava parada na entrada da casa nova da minha mãe. Não era grande, não era extravagante. Era um apartamento de 2 quartos em um condomínio tranquilo, a 20 minutos da minha casa. Mas era dela, completamente dela. A mudança não tinha sido fácil. Nada daqueles 6 meses foi. Depois que Robert saiu, as coisas pioraram antes de melhorar. Ele não aceitou a separação quieto. Ligou dezenas de vezes. Mandou mensagens. Apareceu na casa da praia no dia seguinte, berrando do lado de fora até que chamamos a polícia. A ordem de restrição foi aprovada em 3 dias. O vídeo ajudou. As evidências financeiras ajudaram mais ainda. O juiz olhou para tudo e não teve dúvidas. Mas o processo de divórcio se arrastou. Robert contestou tudo. Alegou que minha mãe o estava difamando, que as filhas manipuladoras tinham virado ela contra ele, que ele tinha direito à metade de tudo. Seu advogado era agressivo. Nós tínhamos um melhor. Quando finalmente saiu a sentença, Robert não recebeu nada. Pior, teve que pagar de volta o dinheiro que tinha roubado. As dívidas dos cartões de crédito foram transferidas para o nome dele. E ele foi proibido de contatar minha mãe por 5 anos. Não recuperamos tudo. Parte do dinheiro ele já tinha gasto, e não havia como recuperar. Mas recuperamos o suficiente. E mais importante, recuperamos minha mãe. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Ela se mudou temporariamente para minha casa. Algumas noites ela chorava. Não por Robert, mas por quem ela tinha se tornado por causa dele, pela mulher que tinha se perdido. Eu deixei isso acontecer. Ela disse uma noite sentadas na minha varanda. Eu vi os sinais e ignorei. Ele era manipulador. Ele sabia exatamente o que fazer, o que dizer. Ah, mas eu deveria ter sido mais forte. Você foi forte. É difícil sair. Você saiu. Convenci ela a fazer terapia. Foi Sarah quem achou a terapeuta, uma mulher especializada em sobreviventes de abuso. As primeiras sessões foram difíceis. Minha mãe voltava exausta, os olhos vermelhos, mas aos poucos vi mudanças. Ela começou a falar mais, a rir de novo, a fazer planos. Acho que quero voltar a trabalhar, ela disse um dia, do nada. Trabalhar? É, algo meio período, só para sair de casa, conhecer pessoas, sentir que sou útil. Ela acabou conseguindo um trabalho em uma biblioteca local, 3 dias por semana. Nada estressante, mas o suficiente para dar estrutura aos dias dela. E então conheceu o grupo. Era um grupo de apoio para mulheres que tinham saído de relacionamentos abusivos. A terapeuta sugeriu. Minha mãe estava hesitante no início. Não sei se quero ficar relembrando tudo. Não é sobre relembrar, é sobre curar. Com pessoas que entendem. Ela foi. E encontrou algo que não esperava. Comunidade. Havia Margaret, 72, que tinha saído de um casamento de 40 anos. Patrícia, 63, cujo marido controlava cada centavo. Diane, 58, que tinha sido isolada da família por anos.
Elas se entendiam de um jeito que ninguém mais conseguia. Começaram a se encontrar fora das reuniões, cafés, caminhadas, pequenas celebrações de liberdade. Essas mulheres, minha mãe me disse uma vez, elas me salvaram. De um jeito diferente de vocês. Vocês me tiraram da situação. Elas me mostraram que eu poderia viver depois. Quanto a Robert, ouvimos dele algumas vezes, através de advogados, principalmente. Ele tentou apelar da decisão. Não funcionou. Tentou reduzir o valor que tinha que pagar. Também não funcionou. Então, 4 meses depois de tudo, recebemos uma notícia inesperada. Robert tinha sido preso. Não por causa da minha mãe. Por fraude. Tinha aplicado o mesmo golpe em outra mulher. Uma viúva de 70 anos que ele conheceu em um site de relacionamento. Ele tinha roubado quase $100 mil dela antes que a filha da mulher percebesse. Mas dessa vez, a filha foi à polícia imediatamente. E com o nosso caso já documentado, eles tinham um padrão, um histórico. Ele vai ficar preso? Minha mãe perguntou quando contei. Por um tempo, alguns anos provavelmente, ela não reagiu como eu esperava. Não ficou aliviada. Não ficou feliz. Apenas assentiu. Espero que ele consiga ajuda. De verdade. Porque ninguém deveria viver assim, machucando pessoas e achando que é normal. Foi quando eu soube que ela tinha realmente curado. Não havia mais raiva. Não havia mais medo. Apenas pena por um homem que nunca aprenderia. A venda da casa de praia demorou 3 meses. Encontramos uma família jovem que se apaixonou pelo lugar. Na hora de assinar os papéis, perguntei se minha mãe queria ir uma última vez. Não, ela disse. Aquela casa foi importante, mas não preciso dela mais. Com o dinheiro da venda e o que recuperamos, ela comprou o apartamento. Pequeno, mas aconchegante. Perto de mim, perto de Sarah quando ela visitava. Perto de sua nova vida. Agora, 6 meses depois, eu estava na porta desse apartamento para uma ocasião especial. Era o aniversário de 69 anos da minha mãe. Sua decisão foi clara. Só eu, Sarah e as amigas novas do grupo. Nada grande, ela tinha dito. Só as pessoas que importam. Toquei a campainha. Ouvi risadas do outro lado. A porta se abriu. Minha mãe estava ali, sorrindo, usando um vestido azul que eu não conhecia. O cabelo estava diferente, mais longo, mais solto. Ela parecia leve. Emma! Entra, entra! O apartamento estava decorado simplesmente. Balões, algumas flores, uma mesa com comida preparada por todas elas. Sarah já estava lá, ajudando na cozinha. Margaret, Patrícia e Diane estavam conversando na sala, taças de vinho na mão. Você parece bem, eu disse para minha mãe, abraçando-a. Eu estou bem, de verdade. E ela estava. Eu via nos olhos dela. A luz que tinha apagado estava de volta. Passamos a tarde comendo, rindo, contando histórias. As mulheres do grupo compartilhavam suas jornadas. Algumas ainda estavam no começo. Outras, como minha mãe, já tinham percorrido um caminho. O que você diria? Margaret perguntou em certo ponto. Para mulheres que estão onde você estava há 6 meses? Minha mãe pensou. Diria que é assustador. Que às vezes vai parecer impossível. Que você vai querer desistir. Ela olhou para mim e Sarah. Mas diria também que você não está sozinha. Mesmo quando parece que está. Há pessoas que te amam, que vão lutar por você. E, eventualmente, você vai aprender a lutar por si mesma também. Mais tarde, quando o sol começou a se pôr, saímos para a varanda pequena do apartamento. Era só eu e minha mãe. Sarah estava ajudando a limpar dentro. Tem uma coisa que eu quero te dar, eu disse, pegando um envelope da bolsa. Emma, eu disse que não queria presentes. Não é bem um presente. É documentação. Ela abriu o envelope. Dentro estavam papéis. Papéis mostrando que todas as contas estavam no nome dela. Que não havia mais dívidas. Que estava tudo limpo, organizado. E no fundo, havia uma cópia impressa do vídeo da câmera do painel. Com uma nota minha. Você nunca mais vai precisar disso. Mas guarde como lembrete de onde você estava e de quão longe chegou. Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Eu não sei como te agradecer. Você e Sarah. Vocês salvaram minha vida. Você salvou sua própria vida, mãe.
A gente só te ajudou a ver que podia. Ela me abraçou forte. Ficamos assim por um longo tempo, observando o sol se pôr. Sabe, ela disse eventualmente. Tem uma mulher nova no grupo. Ela acabou de sair de um casamento horrível. Está assustada. Perdida. E eu olhei para ela e vi eu mesma 6 meses atrás. E eu sentei com ela depois da reunião. Contei minha história. Mostrei que é possível, que dá para reconstruir. Ela sorriu. Acho que vou começar a fazer isso mais. Ajudar outras mulheres. Talvez até falar em reuniões maiores. Compartilhar o que aprendi. Você seria incrível nisso. Talvez. Mas mesmo que eu ajude uma pessoa, só uma, já vale a pena. Olhei para minha mãe, essa mulher que tinha se perdido e se encontrado de novo. E senti orgulho imenso. O papai estaria orgulhoso de você. Ela limpou os olhos. Acho que sim. Ele sempre quis que eu fosse forte. Feliz. E agora, finalmente, eu sou. Quando a noite caiu completamente, voltamos para dentro. Sarah tinha colocado música. As mulheres estavam dançando na sala pequena, rindo como adolescentes. Minha mãe olhou para mim. Dança comigo? Sempre. Ali, naquele apartamento pequeno, com essas mulheres que tinham sobrevivido, que tinham lutado, que tinham vencido, dancei com minha mãe. E pela primeira vez em anos, não havia sombras, não havia medos, não havia homem controlador ditando como ela deveria agir, o que deveria sentir. Havia só vida, real, imperfeita, linda vida. Quando todos foram embora e era só nós três, eu, Sarah e minha mãe, sentamos no sofá, exaustas mas felizes. Melhor aniversário? Sarah perguntou. Melhor aniversário, minha mãe confirmou. Então ela segurou nossas mãos. Obrigada. Por não desistirem de mim quando eu tinha desistido de mim mesma. Nunca, eu disse. A gente nunca vai desistir de você. Sarah concordou. Somos as três agora. Para sempre. Para sempre. Minha mãe repetiu. Naquela noite, quando voltei para casa, peguei meu celular. O vídeo ainda estava salvo ali. Aquele momento horrível que tinha começado tudo. Meu dedo pairou sobre o botão de deletar. Mas então lembrei do que escrevi na nota. Guarde como lembrete. Não deletei, mas também não assisti. Só salvei em uma pasta escondida. Um lembrete de onde começamos. Do quão longe chegamos. Porque às vezes, a maior vingança não é destruir a pessoa que te machucou. É construir uma vida tão completa, tão feliz, que eles se tornam irrelevantes. Robert estava preso. Mas mesmo se não estivesse, ele não teria poder sobre nós. Sobre ela. Não mais. Minha mãe tinha sua liberdade, seu apartamento, seus amigos, seu propósito, sua vida. E nós tínhamos nossa mãe de volta. 2 dias antes de nossa viagem, meu padrasto me bateu. Então eu compartilhei a câmera do painel. E mudou tudo. Mas não do jeito que eu esperava. Não foi sobre punição ou vingança. Foi sobre libertação, sobre cura. Sobre uma mulher encontrando sua força de novo. E sobre 2 filhas que se recusaram a desistir. 6 meses depois, olhando para trás, eu não mudaria nada. Cada momento difícil, cada lágrima, cada confronto. Porque nos trouxe aqui, para esse lugar de paz. E paz, descobri, vale mais que qualquer vingança. Fim.